Bom dia a todos. A gente está aqui para apresentar o nosso trabalho da fanfic ficcional que a gente fez sobre o mundo pandêmico. Então, a gente vai usar os conceitos de utopia, ideologia, distopia, indústria cultural e cultura de massa. E a gente vai também usar como base o conto da Clarice Lispector. Então, os nossos conceitos principais, as palavras-chave são isso. E o nosso objetivo é instigar o pensamento de vocês, leitores, o pensamento crítico e reflexível acerca dessa pandemia global que nos cerca. Então, a gente quer que cada um tenha a sua visão de mundo, de acordo com essa fanfic, e que cada um tenha seu de acordo com ela. A gente quer instigar mesmo esse pensamento reflexivo quanto a isso. Então, os nossos personagens representam esses conceitos que eu acabei de falar, e o primeiro personagem é o Messias, que ele nega a realidade contemporâneo, ele nega o mundo contemporâneo, existe um discurso de ódio que ele fala, e ele é contra meios midiáticos, e existe uma fala nacionalista dele. O próximo personagem é a Esperança, ela tem um discurso positivista, ela crê no mundo melhor, mas ela também nega que o mundo está doente. Por último, a distemia, existe um ciclo vicioso de frustração do personagem, então existe essa quebra de expectativa em relação ao mundo pós-moderno, e existe esse choque com a distopia humana. Então, é basicamente isso. A gente queria instigar mesmo essas características de vários arquétipos que existem na nossa sociedade. Bom, agora eu vou explicar um pouco, então, o porquê da gente escolher esses animais, porque foi tudo muito bem pensado com o xamanismo, com a simbologia. Então, primeiramente, na nossa história, a gente optou por colocar uma personagem sem nome, fazendo referência principalmente aos contos da Clarice, do Búfalo, como a Bárbara já disse, que foi a nossa maior inspiração. Outro fator que também fez que a gente colocasse o nome dessa personagem anônimo foi pela questão da multiplicidade, para não significar uma pessoa única, mas sim todas aquelas que se identificarem. E bom, no nosso cenário principal, que é o zoológico, a nossa personagem principal, a mulher, ela vai sofrer um choque entre o ser humano e os animais pela busca de respostas. E com isso a gente desenvolveu, ao decorrer de toda a história, colocando um plot twist no final. E bom, falando agora um pouco sobre os animais, a gente escolheu eles pelo xamanismo, como eu já tinha dito, levando em consideração a simbologia de cada um deles. Então, os cavalos, como a Bárbara disse, o Messias e outros que não foram nomeados, eles significam as ideologias presentes na nossa vida política atual. Então, ele vem muito com o significado de dinamis, que é um impulso muito forte que nos carrega. Então, a gente colocou ele na visão que esses impulsos estão sujeitos ao pânico, por faltar as qualidades superiores à consciência. Outro animal com significado muito forte também é a barata, que em termos vibracionais, elas procuram ambientes com uma aura de pensamentos mais pesados, que é o que a mulher apresenta dentro do conto, e onde há um acúmulo de energia neste padrão. Por fim, a gente também colocou um homem para falar um pouquinho sobre o devir animal e sobre a regressão do selvagem coração, que foi inspirado em um livro da Clarice também, que foi outra base de análise. E por fim, a gente colocou a garça como a esperança, porque ela também simboliza a esperança dentro do xamanismo por conta de uma lenda chinesa. E eu acredito que seja isso sobre os personagens. Bom, nesse sentido, conforme a gente foi fazendo a fanfic, a gente percebeu muita semelhança entre a Clarice e o pensador Freud, pelas questões de explorar a psicologia humana. E isso porque os dois têm uma visão que eles acham que as coisas tendem a melhorar de uma forma não muito grande, é sempre algo pouco significativo. Então, a gente pegou esses conceitos para colocar como base principal da nossa fanfic o conceito de distopia. E a gente percebeu, fazendo e lendo Clarice, que ela apresenta uma forma de escrever também muito kanderiana, porque às vezes ela escreve como a vida é. Tipo, é o que é, às vezes não tem muita interpretação, não tem respostas, até por ela ser uma pensadora pós-moderna. E é que às vezes é muito insustentável a leveza de cada ser. É muito insustentável ser um ser humano. A gente não está acostumado apenas com a vida.
Então, tem coisas que não cabem na palavra e são elas que as fundam, né? Então, às vezes é muito difícil a gente expressar isso na fanfic, mas a gente quis muito mais que vocês sentissem e se colocassem dentro da história. Bom, então, agora falando um pouco sobre as nossas perspectivas individuais. Para mim, esse trabalho foi bem gostoso de fazer, na realidade, porque foi um tema que eu gosto, principalmente a Clarice. A gente conseguiu juntar um cunho filosófico com um cunho literário, então foi bem bacana. O nosso pensamento de vez em quando entrava em conflito, porque a gente teve muitas ideias, muitas ideias, a gente entrava na brisa escrevendo. Mas isso não foi um empecilho, só tornou a história mais complexa e mais completa também. A única questão, talvez, que eu tenho para ressaltar seria o tempo, porque foi um pouco complicado a nossa gestão, devido a outros trabalhos que os professores também estavam passando, mas também não é uma crítica, é só uma ressalva. E eu acredito que para mim seja isso. Bom, agora para falar sobre a minha percepção individual. Eu acredito que esse foi um dos trabalhos mais complexos que eu já fiz, né, ao longo assim dos meus anos na escola. Mas ele também foi muito significativo porque eu acho que a gente conseguiu traduzir muito do que nós três estamos sentindo de certa forma nesse momento pandêmico e também de querer que vocês se introduzissem nesse mundo. Então, isso foi um pouco difícil de fazer porque a escrita da Clarice é uma escrita única, então traduzir isso para nossa fanfic foi um desafio, mas eu particularmente gostei muito do resultado, fiquei muito satisfeita com o que a gente conseguiu apresentar. E em relação aos apontamentos, é o mesmo que a Bárbara, a gente teve um pouco de dificuldade por a gente estar nesse momento, né, período remoto de pandemia, e a gente está um pouco sobrecarregado em questão aos trabalhos. Então, foi muito difícil a gente conseguir gerir esse tempo, pelos professores também estarem passando muitas coisas simultaneamente. Mas é isso. Agora, por fim, né, a minha percepção individual. Eu faço coro às palavras das minhas colegas. E para mim foi um trabalho bem complexo também, porque acho que esses conceitos, colocar eles tudo em uma fanfic só, é bem complexo. Mas foi de grande importância para a gente desenvolver um pensamento mais crítico nesse mundo pandêmico que a gente está passando, né? Então a gente começou a pensar mais sobre todas as ideologias que existem, sobre qual ideologia a gente quer seguir, o que a gente prefere pensar. Então a gente foi compartilhando as ideias. Acho que a palavra-chave desse trabalho foi o compartilhar, mesmo que tenha umas ideias bem diferentes, assim, distintas, a gente conseguiu fluir, que cada uma se entendia, também é o ceder para outra pessoa. Então, foi muito bom, também foi bom a gente ter esse contato, mesmo que online a gente conseguiu ter um contato, a gente se reuniu bastante vezes, então a gente conseguiu focar também em fazer. Então, foi bem bom. Também a gestão de tempo, que foi uma história bem comprida, bem complexa, que não teve muito tempo, mas a gente conseguiu e é isso. Obrigada pela oportunidade, né, da gente conseguir fazer, e é isso.